Atenção, porque o culto já vai começar. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. O meu desejo é que esse vídeo possa edificar a sua casa, edificar a sua vida. Faço daqui de coração. Você gostou? Agora a gente está aqui na primeira igreja batista em Araroma, comemorando o mês da família. Então, em todos os vídeos que forem de devocional, vai ter um vídeo da contagem regressiva de 30 segundos, produzido pela primeira igreja batista em Araroma. Para quem não me conhece, meu nome é João Gabriel, tenho 31 anos, sou formado em Educação Física, pós-graduado em Libras, professor de Araroma e Maricá, sou autista com hiperfoco em Fluminense, Titanic e leitura bíblica. Vamos para a nossa devocional no livro Priorize Deus, dia 125. Abrir aqui, tá? Dê seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe nos comentários sobre oração, gostava muito de orar com você e por você. Tá aqui também, passando aqui embaixo, a minha chave Pix para você me ajudar a melhorar esse canal. Ajuda o amiguinho a pagar um curso de edição de vídeo, compra de material, tudo mais que possa melhorar aqui a qualidade desse vídeo, tá? Faço primeiro para a honra de Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo e para vocês também terem a leitura bíblica de mais fácil acesso. Bora! No dia 125, tempo de buscar a Deus. A palavra de Deus, por meio de Isaías, nos diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 6. É interessante observar que o profeta clamava para que o povo entendesse que aquele era o momento oportuno de buscar a Deus, pois chegaria um dia em que não haveria mais tempo. Buscar significa ir ao encontro de algo ou alguém, e é exatamente isso que precisamos fazer em relação a Deus. Ir ao encontro do Senhor, pois este é o tempo de buscá-lo. Você pode buscar a Deus no meio da oração, da meditação em sua palavra, da adoração. O convite é para que você utilize todos os recursos disponíveis e busque o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Portanto, sugiro que você dedique mais tempo ao Senhor, buscando enquanto Ele está perto. Procure frequentar ambientes onde a presença de Deus se manifesta e onde sua vontade é feita. É tempo de buscar a Deus, pois, ao agir assim, você agradará o coração do nosso amado Senhor. Existe tempo para tudo, menos para perder tempo. Qual estratégia você utiliza para melhorar seu tempo com Deus? Leitura bíblica, 1 Crônicas 22 a 25. Olha aqui, 1 Crônicas, capítulo 22. Antes de começar a leitura bíblica, estou gravando esse vídeo no domingo, dia 4, às 13h59. Me juro, nesse domingo eu bebi essa garrafa toda aqui, hein? Se não der tempo agora durante a tarde, vou levar para a igreja e lá eu mato. Eu mato essa garrafa, né? Não me leva a mal, não. Palavra infeliz. Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 22. Então disse Davi: este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocaustos para Israel. Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas, e mais bronze do que se podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, pois os sidônios e os tírios haviam trazido muito cedro para Davi. Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo será construído para o Senhor, deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei todo preparado para a construção. Assim, Davi deixou tudo preparado antes de morrer.
Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: Meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim esta palavra do Senhor: Você matou muita gente e empreendeu muitas guerras, pois não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele que vai construir um templo em honra ao meu nome. Eu serei seu pai e ele será meu filho, e eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme ele disse que você faria. Que o Senhor lhe dê prudência e entendimento para que você obedeça a lei do Senhor, seu Deus, quando ele o puser como líder de Israel. E você prosperará se for cuidadoso em obedecer aos decretos e as leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime. Com muito esforço, providenciei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata e mais bronze e ferro do que se pode calcular, além de madeira e pedra. E você ainda poderá aumentar a quantidade desse material. Você tem muitos trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros e carpinteiros, bem como especialistas em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro. Agora comece esse trabalho e que o Senhor esteja com você. Então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem seu filho Salomão. Disse ele: Certamente, Senhor, o seu Deus, está com vocês e lhes concedeu paz, pois ele entregou os habitantes desta terra em minhas mãos, e ela foi prometida ao Senhor e ao seu povo. Agora consagre o coração e a alma para buscar o Senhor, o seu Deus. Comece a construir os santuários de Deus, o Senhor, para que vocês possam trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados que pertencem a Deus para dentro do templo que será construído em honra ao nome do Senhor. Bebi um pouco mais de água. Primeira Crônicas, capítulo 23. Já envelhecido, de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão o rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Os levitas de 30 anos para cima foram contados. O número total deles chegou a 38.000. Davi escolheu 24.000 deles para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor e 6.000 para serem oficiais e juízes, 4.000 para serem guardas das portas e 4.000 para louvar o Senhor com instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. Davi repartiu os levitas em grupos que descendiam de Gerson, Coate e Merari, filhos de Levi. Dois filhos de Gerson, Ladã e Simei. Estes foram os filhos de Ladã, Jeiel, o primeiro, Zetã e Joel, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei, Selomote, Aziel, Arã, 3 ao todo. Esses foram os chefes das famílias de Ladã. E os filhos de Simei foram Jaate, Zeza, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate foi o primeiro e Ziza o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como uma única família. Os filhos de Coate, Anrão, Izá, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Estes foram os filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi separado, ele e seus descendentes, para sempre, para consagrar as coisas santíssimas, para oferecer sacrifício ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome. E os filhos de Moisés, homens de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Sebuel foi o chefe do descendente de Gerson. Reabias foi o chefe do descendente de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Salomite foi o chefe dos filhos de Isá. Estes foram os filhos de Hebron. Jerias foi o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro e Jecameão foi o quarto. Estes foram os filhos de Uziel, Mica o primeiro e Isias o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes foram os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeromote, 3 ao todo. Estes foram descendentes de Levi pelas suas famílias. Os chefes de famílias conforme registrados por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima, que serviam no templo do Senhor. Pois Davi dissera: uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém, os levitas não mais precisam carregar o tabernáculo nem os utensílios usados em seu serviço.
De acordo com as instruções finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e das outras tarefas da casa de Deus. Estavam encarregados do pão sagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa e todos os pesos e medidas. Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para dar graças e louvar o Senhor e fazer o mesmo sempre que o holocausto fosse apresentado ao Senhor nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas. Deviam servir regularmente diante do Senhor conforme o número prescrito para eles. Desta maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência de seus irmãos, descendentes de Arão, e pelo serviço no templo do Senhor. Bebi um pouco mais de água. Primeira Crônicas, capítulo 24. Os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Abiú os dividiu em grupos, para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar, e por isso eles foram divididos, 16 chefes de família dentre os descendentes de Eleazar e outros dentre os descendentes de Itamar. Estes foram divididos de maneira imparcial mediante sorteio, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. O escriba Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes, dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeoiaribe, a segunda para Jedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a décima para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Ime, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaias, a 20ª para Jeisquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías e a 24ª para Maazias. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor de Israel havia lhe ordenado. Estes foram os chefes dos outros levitas. Dos descendentes de Anrão, Subael, dos descendentes de Subael, Gedias, quanto a Reabias, e Cias foi o chefe dos seus filhos. Dos descendentes de Isá, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate, dos descendentes de Hebron, Jerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro e Jaquemeão o quarto. Dos descendentes de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir. Dos descendentes de Isias, irmão de Mica, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jaazias, Beno. Dos descendentes de Merari, por Jaazias, Beno, Suão, Zacur e Ibri. De Mali, Eleazar, que não teve filhos, de Quis, Jerameel, e foram estes os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote. Estes foram os levitas de acordo com as suas famílias. Eles também tiraram sorte na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos chefes de família dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram os seus irmãos, descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que as dos mais novos. Beber um pouco mais de água, bora. Primeira Crônicas, capítulo 23. Capítulo 25, quer dizer. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos.
Esta é a lista dos escolhidos para essa função. Dos filhos de Asaf: Zacur, José, Netanias de Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum: Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias. Seis ao todo, sob a supervisão de seu pai Jedutum, que profetizava ao som da harpa para dar graças e louvar ao Senhor. Dos filhos de Amã: Buquias, Matanias, Uziel, Seuel, Jeremote, Anani, Elieta, Gidalte, Romantiezer, Josbecada, Malote, Oti e Maaziote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei. Esses lhe nasceram conforme as promessas de que Deus haveria de torná-lo poderoso. E Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos os homens estavam sob a supervisão de seus pais, quando ministravam música no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. Eles e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Então tiraram sorte entre jovens e velhos, mestres e discípulos, para designar-lhes suas responsabilidades. A primeira sorte caiu para José, filho de Asaf, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A segunda para Gedalias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A terceira para Zacur, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quarta para Isri, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quinta para Netanias, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A sexta para Buquias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sétima para Jezarela, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A oitava para Jesaías, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A nona para Matanias, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A décima para Simei, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A 11ª para Azareel, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A 12ª para Asabias, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A 13ª para Subael, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A 14ª para Matitias, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A 15ª para Jeremote, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A 16ª para Ananias, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A 17ª para Josbecasa, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A 18ª para Anani, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. 19ª para Malote, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A 20ª para Eliata, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A 21ª para Oti, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A 22ª para Gidalte, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A 23ª para Maaziote, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. A 24ª para Romantiezer, com seus filhos e parentes, era ao todo 12. Se você curtiu esse conteúdo, inscreva-se no canal, dê seu like, ative as notificações, escreva nos comentários pedir oração, gostaria muito de orar com você, por você, e faça o Pix para seu amiguinho, mas se puder. Qualquer quantia, 5, 10 reais, o que Deus colocar no seu coração. Porque eu tenho que fazer curso de edição de vídeo para aprender a editar vídeo, para trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. Compre equipamentos como um microfone de lapela melhor, entendeu? Uma iluminação melhor, que aqui eu estou com a iluminação de teto. Tá? Tenho o LED aqui no meu quarto, mas não estou podendo usar porque meu ring light quebrou. Aí eu tenho que ter uma iluminação profissional, tudo para trazer o melhor conteúdo para vocês, mas baseado na palavra. Valeu? Deixar aqui, ó, vai passar aqui no final meu Pix para você poder me ajudar. Valeu, até a próxima, tchau, fui. Valeu!